Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre o período regencial. O período regencial que teve início em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até 1840, quando Dom Pedro II assume o poder. Galera, a saída de Dom Pedro I do poder foi sucedida por uma série de revoltas espalhadas por todo o país. Mas tinha um problema: Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Neste caso, segundo a Constituição de 1824, Dom Pedro II poderia assumir o trono só quando assumisse a maioridade, certo? Então o país deveria ser governado por regentes. E para governar tinha que ter uma votação dos partidos políticos da época, que eram apenas 3, os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados, correto? Que se assemelhavam-se por fazer parte da elite dominante da época, formada por grandes comerciantes e proprietários de terra. Por exemplo, o Partido Restaurador, também conhecido como Caramuru, um partido formado ali por militares, por burocratas, por portugueses. Este defendiu o retorno do imperador Dom Pedro I ao poder, certo? Tínhamos também os partidos moderados. Este defendia a conservação da monarquia centralizada, embora entendesse que o poder legislativo deveria ter uma autonomia maior, por representar a vontade do povo. Tínhamos também os liberais exaltados, igualmente conhecidos como farroupilhas ou jurujubas, certo? Que queriam mais autonomia das províncias, ou seja, queriam que as províncias tivessem mais poder. Galera, de acordo com o que determinava a Constituição de 1824, deveria ser convocada uma Assembleia Geral para decidir assim, os rumos políticos do país. No entanto, neste período, os partidos estavam em recesso. O que aconteceu então? Couberam aos partidos políticos que estavam presentes na capital do Rio de Janeiro a tomar decisões. Ficou aprovada então a escolha de um governo provisório, composto por 3 membros para governar o país, que chamamos de Regência Trina Provisória, que duraria de abril até junho de 1831. Galera, entre as decisões podemos destacar a volta do Ministério Brasileiro e a anistia dos presos políticos, certo? Então, após 3 meses, os deputados e senadores reunidos em Assembleia Geral decidiram pela Regência Trina Permanente, certo? Do qual o mandato deveria ser de 4 anos. E os seus 3 membros escolhidos foram o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, os deputados Brasílio Muniz e também Costa Carvalho, certo? Então, durante esse governo, ocorreram algumas conquistas, como a criação da Guarda Nacional, que buscava defender o país dos constantes levantes populares que ameaçavam o poder do país. Então, à frente da guarda estava o ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó, certo? E entre as medidas formadas por este estava a criação do Ato Adicional de 1834, que garantia a eleição para o próximo governo. Então, o Ato Adicional de 1834 decidiu pela criação de uma regência una. Então, a medida era a tentativa de conter as agitações que estavam ocorrendo naquele período, certo? Então, eleito em Assembleia, o Padre Diogo passou a ser o único regente, permaneceu no poder entre 1835 até 1837, certo? E o seu mandato enfrentou 2 grandes rebeliões, que foram a cabanagem e a farroupilha no Rio Grande do Sul, A cabanagem ocorreu ali no Pará. Galera, incapaz de estabilizar o país e colocar fim às revoltas, o Padre Diogo Feijó renunciou ao seu cargo de regente, correto? E antes de abandonar o cargo, o Padre Diogo Feijó nomeou o seu sucessor, certo? Que foi o latifundiário pernambucano Araújo Lima, que era o representante dos conservadores. Galera, sua acessão ao poder representou um retrocesso para algumas conquistas que já tinham ocorrido na época. Então, para Araújo Lima, as rebeliões que estavam acontecendo em diversos pontos do Brasil era consequência do Ato Adicional que foi criado em 1834. Então, portanto, ele modificou algumas medidas, qual restringiu o poder dos governantes das províncias, correto? Então, insatisfeito com o governo de Araújo Lima, os liberais deram início a uma articulação para colocar Dom Pedro II ao poder,
Então foi criado assim o Clube da Maioridade. Acreditava-se que somente com a coroação de Dom Pedro II seria capaz de pôr fim às agitações populares. E em julho de 1840, o Clube da Maioridade alcançou a vitória, né? E o novo império subiu ao trono, terminando assim um período mais conturbado da história do Brasil. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, se inscreva no nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Até a próxima.